primeira conversa. Eu ouvi pequenino? No entanto, se você olhar para isso, parece que sou eu. E em vez de uma voz, era como se pensamentos fossem transmitidos diretamente para mim. Afinal, a falta de ouvidos faz com que eu não consiga ouvir sons. Oi, você pode me ouvir? Você seria sábio para responder. Eu posso te ouvir. Mas mesmo assim, não tenho como responder sem garganta. Como um teste. Cala a boca, careca. É o que eu pensei em minha mente. Bem, não é como se eu fosse ser ouvido, então tudo bem. Ainda assim, como devo responder? Para ir tão longe a ponto de me chamar de careca. Você tem uma boa coragem. Eu tinha pensado em mostrar alguma cortesia ao primeiro visitante em um tempo, mas você parece ter um desejo de morte. Porcaria. Parece que eu fui ouvido. Mas, pensar que você pode enviar respostas com seus pensamentos. Em primeiro lugar, se ao menos me dissessem que era assim que essa comunicação funcionava, eu não teria acabado ofendendo ninguém. Ainda assim, eu não tenho ideia do tipo de pessoa com quem estou lidando. Não tem jeito. Agora eu devo respeitosamente me desculpar. Por favor, me desculpe. Eu não sabia como responder, então eu descuidadamente pensei em algo como um teste. Eu realmente sinto muito. Eu também devo mencionar, meus olhos não estão em condições de trabalho, então eu não consigo nem ver a sua aparência. Isso vai funcionar? Bem, foi um erro chamar alguém de careca sem saber como ele é. Se realmente é alguém calvo, então é natural que a pessoa fique com raiva. Vamos nos abster de declarações sem pensar a partir de agora. Fufufu. Fuá. Fuá. Uma súbita explosão de riso. A execução excepcional de um riso de 3 etapas. Magnífico. Eu serei perdoado? Interessante. Eu pensei que você tivesse falado depois de ter visto minha forma, mas eu vejo que você está cego. Basicamente, as espécies de slime são monstros de baixo nível que não fazem nada além de repetir 3 ações: absorção, replicação e regeneração. Você começou a falar sobre algo? O interesse dele superou a raiva? Eu acho. De qualquer forma, este é o primeiro contato. A primeira conversa na minha nova vida como um slime. Eu quero proceder de uma maneira amigável. Se tudo correr bem, eu posso aprender muitas coisas. Eu achei estranho um slime me desafiar com um golpe de corpo. A julgar pela velocidade anormal de sua habilidade regenerativa, você é um monstro nomeado, ou talvez, um monstro único? Nomeado? Único? Eu não entendo. Desculpe-me. Eu realmente não entendo o que você quer dizer. Para dizer a verdade, faz apenas 90 dias desde que nasci. 1. No momento em que você ganhou um senso de si mesmo, você não podia mais ser considerado um slime comum. Um monstro que recebeu um nome é chamado de nomeado, mas se já faz 90 dias desde o seu nascimento, parece improvável. Então, você é um único? O que se refere como único? Um monstro único refere-se a algo de um espécime mutante que possui habilidades anormais. Isso raramente acontece, mas às vezes eles nascem em locais ricos em essência mágica. Eu vejo agora, você nasceu da massa de essência mágica que vazou de mim. O que você está dizendo? Vou tentar voltar ao conhecimento que tive na minha vida anterior. Para resumir tudo, a essência mágica havia vazado desse tio, isso é apenas uma suposição, e esse lugar era denso em essência mágica. E então, essa essência mágica se reuniu, dando à luz um slime que sou eu. É isso? Durante esses 300 anos, não havia nada, nem mesmo monstros, que pudessem se aproximar de mim. Visto que você nasceu do que era meu poder mágico, só faz sentido que você possa se aproximar de mim. Então isso faz de você algo parecido com meu pai? Eu não sou seu pai. Em primeiro lugar, eu não sou capaz de reproduzir. Entre os monstros, existem vários tipos, alguns capazes de se reproduzir e outros não. Normalmente, você não deveria ser capaz de reproduzir? Ao contrário, se você pode nascer de uma massa de essência mágica, não há necessidade de reprodução. Você é muito inteligente. Para os monstros normais, apenas possuir a capacidade de pensar é incomum em si mesmo.
Embora os únicos monstros que eu conheço que tenham inteligência são os Majin. Mas deixa pra lá, vou dar a resposta para sua pergunta. Enquanto inferior, existem espécies que são capazes de se reproduzir. Alguns exemplos são os goblins, orcs e lizardmen. Estas espécies são especiais mesmo entre os monstros, e são chamados demi-humanos. Entre os demi-humanos, há alguns que se aliam aos humanos. Eles são os elfos, hobbits e anões, todos da raça das fadas. Bem, para simplificar, os demi-humanos que se aliam a Majin são chamados de monstros, enquanto os demi-humanos que se aliam aos humanos são reconhecidos como parte da raça humana. O representante dos monstros capazes de reprodução são estes demi-humanos. Do meu ponto de vista, essas existências nada mais são do que lixo. Em seguida, é o Majin. É um termo genérico que se refere àqueles que nasceram da essência mágica, monstros que sofreram mutação e àqueles que evoluíram de animais ou bestas demoníacas. Suas características especiais são inteligência e capacidade reprodutiva. Deve-se saber que eles diferem muito pelo indivíduo. Entre eles estão o Majin de classe superior mutante, um grupo extremamente caótico e diversificado. Por fim, tem as raças Majin que possuem uma expectativa de vida prolongada, a raça gigante, a raça dos vampiros e a raça demoníaca. Essas raças são abençoadas com habilidade reprodutiva, mas raramente a usam. Eles possuem poderes mágicos esmagadores e corpos que nunca se degradam. Eles simplesmente não precisam deixar descendentes. Embora exceções sejam feitas quando há razões boas o suficiente, tais como os números de sua raça grandemente diminuindo devido a guerras e afins. Eles são todos, como seria de esperar, poderosos. Eu também lutei com eles antes, e se eles tivessem chegado em números, eu não poderia ter vencido. Eles são adversários valiosos para mim. Ao todo, eles são chamados de demônios. Aqueles que possuem inteligência, habilidade reprodutiva e são hostis para com a raça humana, são chamados de demônios. E quanto ao motivo pelo qual não posso reproduzir porque eu não preciso. Eu sou um ser perfeito, e também um dos únicos 4 dragões existentes no mundo. Dragão da Tempestade Verudora, esse é o meu nome. Para mim, não existe o tempo de vida nem o corpo. Eu sou uma massa pura de essência mágica, e contanto que eu a retenha, sou indestrutível. Fuá! Por que você está rindo tão alto? Então o ponto é, porque você é imortal, não há necessidade de fazer filhos. Ou é assim que é certo? Sou grato pela longa explicação, mas também ouvi algo que não pode ser esquecido. Dragão da Tempestade Verudora Dragão? Ser camaradas de briga com Majins superiores. Esse cara não é incrivelmente perigoso? Eu posso ser assim, mas como obis de um cavaleiro, dominei quase todos os romances de anime, mangá e luz. Baseando-se nesta fonte de conhecimento, concluí que este dragão da Tempestade Verudora-san é sem dúvida perigoso. Também é um tanto sinistro como ele explicou tão detalhadamente todas essas coisas para mim. Agora então, como devo agir? Então é assim que é? Para uma explicação tão soberba e compreensível, eu lhe dou minha maior gratidão sincera. Pois bem, eu estaria indo. Dizendo isso, eu tentei fazer uma pausa para isso. Espera. Eu te disse muito de mim mesmo. Desta vez, não deveria ser a sua vez? Claro, ele não tinha intenção de me deixar ir. Fale comigo mesmo. Se eu fosse contar a ele que eu reencarnei de outro mundo, ele acreditaria honestamente nisso? Acho que ele desconfia da minha alta inteligência por eu ser um slime, e acho que não posso enganá-lo com respostas vagas. Mais do que tudo, há também a possibilidade de falhar em enganá-lo. Ah bem. Se ele não acredita em mim, é isso. Depois de decidi sobre todas as coisas que me aconteceram até agora. E bem, então você tem isso. Foi um momento super difícil. Apesar de manter minhas habilidades em segredo, contei-lhe tudo o que havia experimentado, desde o momento em que fui esfaqueado até quando despertei como um slime, e como os eventos levaram a essa situação atual. Mesmo que eu estivesse falando de mim mesmo, era estranho como não parecia que eu tinha tido um tempo terrível. É verdade que foi uma experiência terrível. O fato que eu não pude ver foi muito severo para mim.
A partir de agora, mesmo que eu os encontrasse, voltaria a ver meninas encantadoras e lindas irmãs mais velhas. Isso está me deixando um pouco deprimido. 1. Como esperado, você era um reencarnado. Eu digo que você nasceu de uma maneira extremamente rara. É? Nascido de uma maneira rara? Ao invés disso, me chamando de reencarnados, você não está desconfiado ou surpreso? Reencarnados aparecem de vez em quando. Se a força de vontade deles é forte, suas memórias são impressas em suas almas. Embora entre eles, há alguns que lembram completamente suas vidas prévias, eles não são existências incomuns. No entanto, seres reencarnados de outros mundos são realmente incomuns. Para não mencionar, eles normalmente renascem como humanos. Ainda assim, eu ficaria menos surpreso se você fosse nascido de um monstro, mas ter sido criado a partir da essência mágica, eu não tenho nenhuma lembrança de tal coisa ocorrendo antes. É raro o suficiente, pois é para alguém ter uma alma poderosa o suficiente para suportar cruzar mundos. Ainda mais, se fosse a alma de um monstro deste mundo, em vez de se estabilizar e se firmar no mundo, seria destruído. Você é um caso único. É assim mesmo? Embora eu não me sinta realmente especial. Então, há realmente ocorrências de seres reencarnados de outros mundos. De fato, não há precedentes sobre as almas deste mundo transmigrando para outros mundos. Contudo, acontece de tempos em tempos que almas de outros mundos venham para este lado. Eles são chamados de estrangeiros, também conhecidos como outros mundos, e possuem conhecimento especial. Parece também que, no momento de cruzar mundos, eles adquirem habilidades únicas. Registros detalhando essas coisas foram deixados para trás por um ser reencarnado que foi confirmado como possuindo o nível de conhecimento acima mencionado. Embora eu tenha certeza de que ainda existem coisas não verificadas. Agora eu entendi. Embora eu não tenha certeza se os outros também vieram da Terra, talvez não seja uma má ideia conhecê-los. Talvez haja alguém japonês como eu. Visto que não tenho nenhum objetivo, não há problema em ter pelo menos um. Entendo. Bem, então, eu vou sair para encontrar esses chamados reencarnados. É possível que eles possam até ser da minha cidade natal. Espere agora. Você ainda não pode ver, pode? Ah, sim. Então, e se eu não puder ver? É inconveniente, mas se eu for firme e devagar, mais cedo ou mais tarde tenho certeza de encontrá-los. Provavelmente. Devo fazer você ser capaz de ver? Ah, o que? Oi, esse tio, não, dragão da tempestade verudora é uma pessoa extremamente boa. Está tudo bem esperar um pouco? É. Você pode mesmo? De fato. No entanto, existem condições. Que tal? Condições. É suspeito. Mas, que tipo de condição? Eu acho que posso aceitar a maioria das condições. Simples. Mesmo se você recuperar a sua visão, não tenha medo de mim. E também, não se esqueça de vir e conversar comigo novamente. Isso é tudo. O que você diz? Isso é tudo? Então, novamente, este dragão pode ter sido solitário todo esse tempo. Isso é o que é chamado de solidão dos fortes? Não é de admirar que a conversa tenha sido longa. Eu devo ter sido o primeiro parceiro de conversa em muito tempo. Este dragão pode ser um pouco simplório. Não, isso pode ser uma mentira sobre ser um dragão. Em primeiro lugar, é possível que os dragões não consigam muito neste mundo. Isso pode se tornar um bom negócio. Você está bem com isso? De fato. Para falar a verdade, eu fui selado aqui por 300 anos. A partir de então, eu tive tanto tempo livre que eu estava simplesmente entediado. Então você concorda? Se é só isso, seria o meu prazer. Bom, é uma promessa, não esqueça. Está tudo bem. Embora eu possa não parecer assim, um homem digno de confiança, foi a minha reputação no meu mundo anterior. Embora, claro, seja autoalegado. Muito bem. Existe uma habilidade chamada percepção mágica. Você pode usá-lo? Não, eu não posso usá-lo. Que tipo de habilidade é essa? É uma habilidade para detectar a essência mágica na vizinhança. É uma habilidade trivial, que só permite que você se torne consciente da essência mágica circundante, por isso é simples de aprender. Oh,
Isso parece ser fácil. Nota do autor. De maneira nenhuma é remotamente fácil. De fato, para alguém como eu, é tão natural quanto respirar, e por isso não estou nem ciente de usá-lo. Entendo. Então, se eu aprendesse essa habilidade, seria capaz de ver? Exatamente. Este mundo transborda com essência mágica. Embora a densidade da essência seja diferente em alguns lugares. Agora, sobre a propriedade das ondas em relação à luz e ao som, você sabe disso? Sim, ondas de luz e ondas sonoras, certo? Como bem informado. Esse conhecimento é do outro mundo? Bem, de qualquer forma. Primeiro, você observa os distúrbios na essência mágica causados pelas ondas e, a partir dessas indicações, você prevê o que está ao seu redor. Simples, não é? Ah, o que você está dizendo? Esse cara está esperando o irracional. Como isso pode ser chamado de simples? Não, eu tenho a sensação de que isso pode ser um pouco difícil. O quê? Quando você aprender isso, é possível continuar lutando mesmo que seus olhos e ouvidos estejam esmagados, você sabe. Ataques surpresa se tornam inúteis contra você. É uma habilidade indispensável, sabe? Não, não, não. Deixando de lado a questão do combate por agora, de um jeito ou de outro eu realmente quero ver de novo. 1. Eu ajudarei na sua aprendizagem. Incidentalmente, não conheço outro método. Você pode realmente fazer isso? Eu sou um iniciante recém-nascido, você sabe disso? Tenha certeza. Felizmente, você não tem as memórias da sua vida anterior? Nesse passado, você deve ter atingido o conhecimento sobre o som e a luz. Se não fosse por esse conhecimento, teria sido impossível até para mim, mas você tem boa sorte. Eu vejo. É difícil explicar as vistas do mundo para alguém cego. Se fosse eu tentando fazer isso, eu definitivamente falharia. Mesmo para Helen Keller-San, a razão pela qual ela aprendeu a falar foi porque aprendeu palavras até os 2 anos de idade. Em outras palavras, é precisamente por causa do meu conhecimento passado que eu posso utilizar a habilidade percepção mágica como algo como um substituto artificial para visão e audição. Eu tenho que fazer isso. Não ser capaz de ver é muito inconveniente. Além disso, eu tenho esquecido que eu tenho o grande sábio para confiar. Tenho certeza que vai dar certo para mim de alguma forma. Por favor, ensina-me. Não, você não precisa se preparar assim, é simples, você sabe? Primeiro de tudo, tente mover a essência mágica usando o poder mágico em seu corpo. Eu posso entender isso. Está aplicando uma teoria semelhante a quando eu jorrei aquele jato de água. Como isso? Confirmei que estava movendo a essência mágica para o corpo, como se envolvesse o interior. 1. Contra as minhas expectativas, você está indo muito bem. Agora, você pode dizer a diferença entre a essência mágica que você está movendo e a essência mágica fora do seu corpo? Isso também pode ser fácil. Eu me pergunto se é uma coisa boa, que depois de saber que minha vida vem da absorção da essência mágica, eu me tornei capaz de conscientemente sentir isso. Isso eu posso entender. Depois de comer, parece que está vivo. Cucucu. Se você entende muito, então o resto é simples. É sentir o movimento da essência mágica fora do seu corpo. Embora essa seja a parte que eu não entendo. De qualquer forma, tento sentir a essência mágica nos arredores, como me disseram. Eu posso sentir a essência mágica balançando para lá e para cá, fluindo e mudando. Ah, é verdade, vamos apenas ativar grande sábio. Confirmado. Adquirir habilidade extra percepção mágica. Sucesso. Você usará a habilidade extra percepção mágica? Sim ou não? É. Eu adquiri assim mesmo. Colocando isso de lado. Mas é claro, é um sim. Como seria de esperar, grande sábio é tão confiável. No momento em que usei perícia extra percepção mágica, minha mente começou a se encher de informações. Foi uma vasta quantidade de informação que teria sido impossível para eu processar quando eu era humano. As ondas de luz e som empurrando contra as partículas minúsculas da essência mágica. Eu compreendi tudo isso, convertendo-o em informação reconhecível. Quando eu era humano, meu campo de visão frontal não chegava nem a 180 graus.
E agora, posso ver 360 graus em todas as direções, sem um único ponto cego. As sombras das rochas e até mesmo uma cena a 100 metros de distância, desde que eu dirija minha consciência, eu posso ver tudo. Para os humanos, essa quantidade de informação seria demais para suportar, sobrecarregando seus cérebros e deixando-os loucos. No entanto, eu sou um slime. Cada uma das minhas células são músculos, assim como células cerebrais. Eu era de alguma forma capaz de lidar com tudo isso. E depois? Minha visão ficou clara. A sensação de queimação que assaltou meu cérebro desapareceu. E então eu poderia ver o mundo. Algo que eu não conseguiria fazer até que este momento, e agora isso era tão natural a ponto de ser misterioso. Grande sábio pode ser uma habilidade realmente injusta. Provavelmente não é exagero chamá-lo de trapaça. Se alguém o quisesse, eu definitivamente exclamaria: isso é um jogo sujo. Mas quem tem é eu. Não há problema algum. Ah, parece que funcionou de alguma forma. Muito obrigado. Dizendo isso, instintivamente mudei meu foco para isso. Era um dragão fidedigno, coberta de escamas que brilhavam com um brilho negro, parecendo possuir flexibilidade, bem como a dureza do aço. Pelo que vi, parecia um dragão maligno. Dragão. Foi uma forma perversa que excedeu todas as minhas expectativas. Um grito desesperado irrompeu do meu coração.